Bom, são nossos convidados de hoje do nosso programa, a presidente do CEPERS Sindicato, Rejane de Oliveira, o promotor de justiça, Eugênio Paes Amorim, a advogada e dirigente do PSOL, Luciana Genro, e o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel José Carlos Ricardi Guimarães. Coronel Ricardi, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada, mais jovem, mais magro, boa noite. Boa noite aos demais integrantes da mesa. É uma satisfação que eu estou aqui como presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, mas muito mais que isso, como cidadão, e como cidadão que está horrorizado de ver o que esses baderneiros têm feito com essa cidade. Isso é um absurdo. É demais o que esses bandidos estão fazendo. Né? Eu estive aqui quando aconteceu o caso do Tatu Bola em um indivíduo, se dizendo do professor, um menino desse que é moderno, que usa alagador de orelha, que usa boné de grife, que tem esse rapaz, por exemplo, Lucas Maroski, né? Parece um menino, mas ele estuda numa faculdade particular, na PUC, ele estuda numa outra faculdade pública, então por conta da FIFA, do Poder Público. Ele, se não me engano, trabalha, ele é assessor direto, vive colado àquela vereadora do PSOL, aquela tem os olhos bonitos, engraçadinha. Melchiona. A polícia invadiu a casa. Não, a polícia está investigando. Invadiu o que fizeram o MST, né? Fizeram aquele absurdo, fizeram sexo na cama, fizeram sujeira, excrementos, urina, etc., e tudo vale. Então é o seguinte, nunca os indivíduos, poucos, fizeram inferno com a população que não quer quebra-quebra, que não quer incêndio, que não quer ver soldado da brigada morto, que não quer os cavalos feridos por fogos, e eu tenho aqui os documentos que eu quero mostrar, que não quer ver, por exemplo, este menininho aqui, ó. Esse aqui era o soldado Erinston da brigada antes do Tatu Bola. Esse aqui era o soldado. Ele está aqui com a filhinha no colo. Esse ele era. Esse é o que sofreu um tijolo? Esse não foi só um tijolo, foi um paralelepípedo. Sabe como é que ele é hoje? Eu sei que eu estou dando apoio para ele, estão fazendo inclusive um movimento, vou fazer um movimento para ele. Hoje é isso aqui. Te serve? Se ele ficou paraplégico? Não, ele ficou paraplégico, não, ele ficou inválido. Ou não sei se serve também esta imagem dele aqui. Isso aqui o Coronel Ricardo não mandou fazer. Ele está lá em Cachoeira do Sul, assim. Senhor governador Tasso Genro, a brigada está muito mole. O senhor comandou, talvez o senhor tenha uma tradição de lutas e, portanto, o senhor está muito liberal. Quero dizer aqui, com muita clareza, de que não houve, como tem sido dito por aí, de que os trabalhadores em educação que foram detidos, que houve uma situação de flagrante, não houve. Eles foram pegos lá na Lime Silva, na frente da olaria, depois de 1h30 de ter terminado o ato. Foram levados de forma arbitrária para um quartel, coisa que só se fazia no tempo da ditadura. Ficaram mais de 1 hora dentro do quartel para depois serem dirigidos para uma delegacia de polícia, mostrando claramente que nós estamos vivendo um tempo de criminalização dos movimentos sociais. E essa criminalização se dá justamente porque existe uma crise política, social e das instituições, e o povo foi para a rua para dizer que quer os direitos da sociedade, que quer os direitos dos trabalhadores, que defende educação, saúde, transporte de qualidade. Então, quando a sociedade vai para a rua para questionar e denunciar, a resposta é: vamos calar a voz do povo com prisões arbitrárias, com perseguição política e com criminalização dos movimentos sociais. Hoje, nós temos trabalhadores em educação, professores sendo perseguidos, jovens militantes, lideranças que estão sendo perseguidas. Amanhã pode ser o seu filho. Portanto, nós precisamos, enquanto sociedade, deter esta prática de perseguição política e continuar lutando, porque nós não vamos nos calar. Se o governador Tarso tinha a intenção de calar a voz do movimento através da sua ação da Brigada Militar, pode ter certeza, nós vamos continuar lutando e vamos denunciar essa postura de perseguição política e o retrocesso à democracia, com métodos, inclusive, que eram vistos no tempo da ditadura. Promotor de Justiça aqui da capital, doutor Eugênio Amorim, boa noite. Boa noite, Lazer, boa noite aos telespectadores, boa noite aos companheiros de mesa. Eu preciso dizer o seguinte: eu não concebo, professora,
como é que se pode tratar professor com cacetete. Eu não concebo isso. Aqui falo em nome próprio. Movimento social com cacetete, com porrada, com coturno. Isso está levando a sociedade a questionar a situação da militarização. Se fala em desmilitarização. E quando o coronel mostra a foto do PM, que choca a todos nós, é verdade, choca, mas por outro lado nós podemos fazer uma outra indagação. De quem é a culpa? Será que é do camarada que jogou o paralelepípedo só? De que modo a brigada aborda essas pessoas? Porque nós temos experiência, eu anotei aqui, campos de futebol, greves de professores, as pessoas que estavam ali protestando contra o corte das árvores, a própria questão do tatu-bola, que a brigada chegou lá muito firme, a morte do metalúrgico em Sapiranga, que até hoje não foi julgada, que era um trabalhador que foi morto nas mãos de um brigadiano. Vários processos no Tribunal do Júri que eu acompanho, onde existe aquela prática de se atirar primeiro e depois forjar provas contra a criatura que está do outro lado. Então nós também não vamos tapar o sol com a peneira. Porque muito se tem feito nesse Estado e neste país de se agredir e maltratar quem filma ou quem fotografa a ilegalidade. Isso foi visto toda hora nessas manifestações. Não sei se foi no Rio Grande do Sul que se viu um tiro de bala de efeito moral no 7º andar de uma família que filmava. Hoje ainda, na televisão, no Jornal Nacional, apareceu a fraude de um morteiro que foi colocado como pertencente a um menino que estava participando daquela manifestação. Então, na medida em que nós chegamos com uma força exagerada, quem está lá para receber também vai receber de modo exagerado. Então, me parece que nós temos também que mudar a filosofia. Acho uma pena que o coronel não tenha trazido a foto do sapateiro Jair, que foi morto pela Brigada Militar. Deveria ter trazido a foto do sapateiro Jair. Deveria ter trazido a foto do Amarildo. Né? O senhor não traz a foto, quem é vítima da política de segurança do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor não trouxe a foto dos professores que tiveram e saíram sangrando para o pronto-socorro por conta da bomba que o governo manda atacar os trabalhadores em educação quando estão fazendo a sua luta. O senhor deveria trazer essas fotos, porque o senhor está sendo completamente parcial. O senhor não gosta de trabalhador e nem de pobre, me parece. Porque os trabalhadores e pobres que estão na rua lutando por direitos, defendendo os seus direitos, o senhor quer que vá para a prisão, que apanhe da brigada e que seja punido. Esta é uma posição autoritária, coronel. Esta é uma posição de perseguição política que o senhor está defendendo aqui frente a toda a população. Claro que há depredação. Será que são aqueles que estão sendo investigados? Porque é preciso descobrir lideranças do movimento. Será que não é a brigada? A minha pergunta é essa. Então, por exemplo, aqueles que podem ser infiltrados da brigada que tenham ideologia fascista que nem o senhor tem. Só se o seu pai é que manda. Não, o senhor é que é um fascistoide que está aqui demonstrando a ideologia fascista que alimenta a truculência da brigada. É isso que o senhor faz. O senhor morde a língua para falar do meu pai, porque o senhor é um fascista. Só se o seu pai é que é o comandante da brigada que manda. Só se é o governador. É por isso que a brigada se comporta dessa maneira, por pessoas como o senhor, que não sabem conviver na democracia. A senhora que aponta o dedo assim de uma forma agressiva. O senhor é um fascista. Então a senhora morda a língua, dobre a língua para falar na brigada militar. Ela é muito mais antiga do que a senhora imagina. Felizmente, a maioria dos soldados não pensa como o senhor. Não é fascista como o senhor. Não é o soldado. Felizmente. Aliás, o senhor deve ganhar 10 vezes mais do que um soldado para falar esse monte de asneira. Por isso que a senhora agora está se vingando. Isso. O problema, coronel, é que a sua brigada não tem inteligência. Não, é nossa brigada, não é minha. É muito maior do que minha. Então, ao invés de investigar, vai atrás de lideranças que tem a cara no jornal. O nosso líder, isso aqui é o nosso líder agora. Liderança, por falar em liderança, isso aqui é o líder agora. Pela rotina do programa, é a vez do doutor Amorim falar. Eu estou apreciando aqui, eu nunca fiquei tão calado nesse programa como hoje.
Tá, não tem nada a declarar? Não, eu tenho só uma coisa a declarar. Eu não quero aqui formar um complô contra o coronel, mas dizer ao coronel que essa foto aqui de várias pessoas agredindo um PM existe, coronel, porque as inúmeras fotos dos PMs agredindo uma pessoa não existem, porque os PMs tomam a máquina das pessoas, tomam a filmadora, batem nas pessoas e prendem as pessoas. Eu concordo com a Luciana quando ela fala da questão da mentalidade da truculência. Investigar quem está promovendo depredação do patrimônio público é uma coisa completamente diferente de criminalizar lideranças políticas. Porque o Lucas Maróstica, por exemplo, assim como o Matheus do PSTU, são identificados claramente como lideranças ligadas a movimentos institucionalizados. O Juntos, o coletivo Juntos, é um movimento totalmente reconhecido que não usa máscaras. O Lucas, além de ser a sua opinião de que não devem usar máscaras? Eu acho que podem usar máscaras e mas se por quiserem, que usar máscaras? é uma forma de se manifestá-las. E agora a questão mas não é para se esconder. A questão não é essa. Anônima. A questão é que a polícia não está sabendo investigar para chegar nas pessoas responsáveis pelas depredações. A polícia não tem a menor ideia de quem fez as depredações. Então, o que eles estão fazendo? Indo atrás das pessoas que são reconhecidamente lideranças do movimento, como é o caso do Lucas, como é o caso do Matheus. E isso acaba se transformando no quê? Numa criminalização do movimento social. Então, nós do PSOL, Lazier, nós queremos discutir o que nós fazemos, não o que nós não fazemos. Porque o PSOL não estimula, não instiga e não apoia depredações. E nem o PSTU, que eu conheço muito bem também. Nós somos um partido que luta para que os movimentos sejam de massas, para que o povo vá para a rua se manifestar. Por isso ficamos muito felizes com o que aconteceu em junho, porque o povo foi para a rua. E esse tipo de ação de depredação só afasta as pessoas das mobilizações. Então, para nós, isso é lamentável. Agora, a sanha punitivista do Estado, em cima dos movimentos sociais, em cima das lideranças, não vai resolver o problema. Assim como a truculência da polícia contra os pobres nas vilas, nos bairros, também não vai resolver o problema da violência. Quando se prende, se mata um traficante, tem 10 ali no exército de reserva esperando para ocupar o lugar daquele que foi morto pela polícia. Então é uma ilusão de segurança que a população tem de achar que a repressão, que a punição, que a prisão vai resolver os problemas que são sociais, inclusive desses que lamentavelmente depredam o patrimônio público e que têm que ser responsabilizados. Eles também são parte de um problema social, que é um problema de educação, que é um problema de saúde, que é um problema de oportunidades para a juventude. E sempre que há uma grande mobilização ou uma pequena mobilização, há o risco de alguns indivíduos se descolarem do movimento e tomarem atitudes que não são apoiadas pelo conjunto do movimento. Eu já falei no início do programa, o bloco de lutas está dividido nessa postura de promover depredações. Não há ali uma unanimidade, uma linha discutida pelo movimento. Então, punir o movimento, punir as lideranças reconhecidas do movimento, assim como prender professores que estão tranquilamente com uma bandeirinha do CEPERS, tomando uma bebida num bar da Cidade Baixa, é absolutamente inaceitável. Qual é o crime que aqueles professores cometeram? Estavam com uma bandeira do CEPERS. O CEPERS está sendo criminalizado por causa de uma ideologia que é de perseguição aos movimentos sociais e não de investigação e de busca dos verdadeiros responsáveis pelos problemas que a população enfrenta. Problemas que não são os maiores, as depredações, embora elas sejam tristes. Nós somos contra isso aqui. Nós gostávamos do soldado Eriston assim e não assim como esses vagabundos, bandidos. E eu estou agredindo não as pessoas do bem, estou agredindo... Ele está sendo indenizado por isso? Não, por enquanto não. Nós estamos fazendo campanha para arrumar fralda descartável para ele, porque nem isso o Estado vai. Não recebeu visita de ninguém, nem quer dos direitos humanos. Os direitos humanos defendem só os humanos. Os direitos humanos, essa gente que diz defensor dos direitos humanos são contra. Me disse o irmão, como me disse o irmão do cabo Valdeci degolado. Não queremos, coronel. Não queremos. Quando eles fugiram para dentro da prefeitura e foram lá homiziados, em nome de não haver mais sangue, nós não queremos mais. Nós não queremos que os direitos humanos nos procurem. Onde está o Amarildo? Onde estão os milhares de Amarildos que desapareceram nas mãos da polícia? É por causa de ideologia como essa do coronel,
fascistoide, autoritária, truculenta, que a polícia está me ofendendo. Age dessa maneira. Está me ofendendo, eu não usei nenhum adjetivo desse. Eu estou defendendo a sua ideologia autoritária e truculenta. Autoritária e truculenta. A senhora é muito prepotente. A senhora é prepotente, a senhora não pode me ofender. A senhora está me usando adjetivos que a senhora não tem o direito. A senhora é prepotente. Pelo jeito, contra a sua vontade, nós vivemos numa democracia, pelo menos não formal. A senhora pelo é menos formal, e eu tenho o direito de lhe chamar de fascistoide. E a senhora é prepotente. O senhor pode me chamar cheio de prepotente de vontade. E eu posso lhe chamar de fascistoide. Então tá, certo? A senhora é prepotente. Fascistoide, autoritário, truculento, esse tipo de ideologia que é transmitida na Brigada Militar por oficiais desse tipo. E é por isso que nós estamos numa situação em que amarildos desaparecem, em que pessoas que estão se manifestando apanham da polícia, levam bomba de gás lacrimogênio, levam cacetete nos estádios de futebol, apanham da polícia, indo se divertir, assistir um jogo. Essa é a realidade da repressão policial. Eu fico imaginando como é que esse senhor trata os seus subordinados, porque os soldados são vítimas dessa ideologia autoritária e da truculência dos oficiais dentro dos quartéis e saem para a rua e se vingam dos manifestantes. Esse é o círculo de violência que nós temos que interromper com a democratização da Brigada Militar e das polícias militares em geral. Então, quando ele era oficial, e eu não estou falando dele, eu estou falando da ideologia que ele representa. Quem tem ideologia de baderna é a sua gente. Que ele deixou bem claro aqui na sua fala. Quem tem ideologia de baderna é a sua gente. O PSOL condena o vandalismo que afasta a população dos movimentos sociais. O PSOL é contra depredar o Museu Júlio de Castilhos e o PSOL quer a responsabilização dos grandes vândalos que atuam no nosso país. Os vândalos do Mensalão, os vândalos das obras da Copa, os vândalos da Procempa, os vândalos que ocupam governos e fazem dos governos instrumentos para defender negócios privados, como a gente vê nas obras da Copa. Esses são os grandes vândalos do Brasil que precisam, sim, ser responsabilizados. E os movimentos de junho que mudaram a cara do Brasil queriam exatamente isso. E é esse movimento de junho, com o povo na rua, pacificamente gritando: que coincidência, não tem polícia, não tem violência. Esse movimento que nós queremos de volta no Brasil, porque é esse movimento que pode mudar o Brasil e que pode acabar com a necessidade de uma polícia repressiva para prender manifestantes e para prender